Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E mais uma vez estamos aqui no podcast Pessoas e Negócios, o seu canal de oportunidades, serviços e muito assunto interessante. E hoje, falando em assunto interessante, temos aqui um muito importante. Muitas vezes as pessoas só vão atrás quando sente dor, mas se esquecem que está ligado a bem-estar, saúde e autoestima. Hoje a gente vai falar sobre saúde bucal. E temos aqui no estúdio hoje o doutor Rafael Nascimento, que é cirurgião, dentista e diretor técnico da clínica Boutique Dental Implantes aqui em Atibaia. E, doutor, seja muito bem-vindo. Há quantos anos nesse segmento? Obrigado, Miriam. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Miriam, eu estou há 6 anos atuando exclusivamente com diagnóstico e planejamentos para casos de reabilitações orais completas com implantes dentários. Esse aí é o nosso principal trabalho e é com muita gratificação que eu venho aqui compartilhar com você tudo que a gente faz ali na Boutique Dental Implantes. Muito bom, gente. Então, para começar já o nosso assunto, que a gente vai abordar alguns temas que são importantes, que você deve estar esquecendo de fazer na sua casa. Você, seu filho, sua família. Doutor, a gente pode voltar desde o início, já para ser bem direto, a questão dos cuidados, da prevenção bucal. Aquela questão da escova, do fio dental, mas tem muito mais, né? O que o doutor pode falar a respeito disso? Miriam, quando a gente fala de prevenção, com certeza a pessoa que ela se preocupa com isso, ela resolve cerca de 80% a 90% dos problemas bucais. Ou seja, quando a preocupação com a escovação e o uso do fio dental acontece diariamente, essa pessoa ela está resguardada de problemas futuros, tá? Então, a minha indicação é que sim, venha ao dentista, nos procure para que você possa saber qual que é a condição real da sua situação bucal. A questão do fio dental, ele é muito importante, né? Ele reduz bastante essa questão. Porque, às vezes, muita gente, às vezes, até fica com preguiça, ou fala, não, vou só escovar, mas é importante você se preocupar bastante com o uso contínuo do fio dental, principalmente em crianças, né, doutor? Sim, desde a infância já é indicado que a pessoa use o fio dental e faça as escovações de forma adequada. Basicamente, a escova, ela é responsável por 60% ali da limpeza, superfície dentária, em torno dos dentes, porém 40% de toda a sujidade que fica ali está entre os dentes e só quem faz isso é o fio dental. Então, simplificando ao máximo para que o público possa entender, não tem segredo, escovação sempre após as refeições e conciliar o uso do fio dental. Essa é a receitinha mágica aí que a gente fala. Porém, a gente sabe que na correria do dia a dia, a pessoa às vezes naquela tamanha velocidade de tarefas que tem para fazer, isso acaba falhando. É por isso que a gente vê tantas pessoas tendo hoje problemas que vão além do que é possível tratar. Que aí é o que a gente de fato atua, são as reabilitações orais com os implantes, né? Tem um caminho até isso acontecer. Sim. A questão daqueles higienizadores bucais, eles são indicados? Olha, eu posso ser bem honesto em falar que eles são auxiliares, mas escova e fio dental é o principal. E também uma outra questão, é mito ou verdade que fala assim sobre alguns alimentos que podem prejudicar mais, assim? Olha, sobre a questão da alimentação, nós como seres humanos precisamos nos alimentar 3 em 3 horas, ou seja, de acordo com uma dieta. Mas quando a gente inclui na nossa dieta alimentos que eles têm sua base com açúcar, nós automaticamente aumentamos a condição para que essas bactérias que elas fazem parte da microbiota oral se multiplicarem e atuarem ali de forma danosa à nossa boca. A gente costuma citar, existem os problemas por cárie, né, que aí quando o paciente identifica que o dente ali tem uma perfuração, ele percebe que o dente está com um problema, né, uma parte do dente se rompe, mas também uma doença silenciosa, que é quando atinge gengiva, que muita gente já ouviu falar de gengivite, porém a gengivite é o estágio inicial de uma doença que eu considero hoje muito mais agressiva e muito mais real e ativa, que é a periodontite. Antigamente, com pouco cuidado em relação a
as informações que chegavam até a pessoa, né? As pessoas não escovavam os dentes como escovam hoje. Tem um cuidado maior, né? Muitas vezes era caro ter acesso a uma escova, essa informação ela não chegava da forma como que deveria. Hoje é difícil ver alguém que não compreende a importância de escovar o dente. Mas eu te pergunto, ouve-se falar sobre o uso do fio dental? Não. Hoje, claramente, eu encontro pacientes que me procuram e que eles claramente têm aí problemas gengivais e, consequentemente, periodontais. A gente pode até se aprofundar sobre isso, porque isso antecede ao paciente que ele teve a necessidade de ter aquele dente removido para reposição com os implantes dentários. Aproveitando, antes da gente entrar nessa questão da periodontite, periodontite, falei certo. Eu tenho uma dúvida com relação a crianças que acordam de madrugada e querem tomar um leite. Muitas vezes o leite tem açúcar ou não importa. O leite, a criança toma e volta a dormir. Aquilo no decorrer do tempo, da noite e tal, ele não começa a fermentar? Isso não pode trazer alguma... prejudicar ali a criança? Todos os alimentos, eu classifico de forma geral, eles dão condição ao ambiente estar mais ácido. A gente fala uma condição aí de acidez do meio bucal. Então, qualquer alimento, sim, pode trazer esse ambiente favorável a essas bactérias, né? Diferente da água, né? Que é um uso aí constante que fazemos e que não tem essa interferência. Então, é indicado, sim, né? Se de repente uma mãe tem essa... Às vezes a própria mãe, né? Para não deixar a criança chorar, alguma coisa assim, acaba dando uma mamadeira durante a madrugada. Isso também é legal, importante que se faça a higienização após essa alimentação. Só que isso é muito difícil. Vou te contar uma coisa. Conta. Tem um mito que aí muita gente vai falar assim, nossa, ele acabou com tudo que eu acreditava. Vamos lá. Falar. É um mito falar que a pessoa teve um problema no dente por conta de ter tomado antibiótico quando era criança. E por quê? Agora eu vou deixar suave isso. Quando uma criança precisa acordar de madrugada para tomar antibiótico, a criança toma comprimido ou ela toma em forma líquida? Muitas vezes em forma líquida, né? A maioria das vezes. O líquido, ele é altamente com açúcar. Tem muito açúcar naquele líquido. Muito adocicado. Então, para que a criança tenha aquela sensação palatável e não tenha que ser um trabalho muito árduo de medicar essa criança, tem muito açúcar. E quem escova os dentes da criança de madrugada depois que tomou a medicação? Então pensa, às 10 horas da noite, a criança fez o uso de antibiótico com muito açúcar e às 6 da manhã ela repetiu 8 horas depois com muito açúcar. E aí, você entende? Isso vai criando ali a condição perfeita para que essas bactérias tomem conta e gerem um dano à estrutura dental, que é o esmalte dentário ali. Lembrando que antibiótico é o quê? 8 a 10 dias, muitas vezes. Até mais, né? Dependendo da condição que esteja sendo tratada. Então, é muito tempo. E é esse o fator, né? É tudo uma questão de você prestar um pouco atenção, né? Sim. Às vezes a pessoa faz no automático e não para pensar que isso pode também estar contribuindo. Sim. Aí voltando ao assunto do uso do fio dental, hoje eu atendo pacientes que, na sua maioria, eles têm acima de 40 anos, Sim. 50, 60, principalmente porque o implante, tá? Até falando para você, o implante, ele é um tratamento que foi desenvolvido pro idoso, pro adulto idoso. Ele é para reposição dentária. Então, o jovem, ele hoje tende a não ter o problema de uma perda dentária. Já o idoso, principalmente se falando de Brasil, aquela odontologia antiga, aquela odontologia agressiva, que ela era danosa, que ela mais era remoção de dente do que previamente tratamento. Então, a gente está num cenário onde
a pessoa com 40, 50, 60 anos de idade, ela ainda não compreendeu a importância do uso do fio dental. Ok. E aí a gente entra naquele tema que nós queremos falar, que são as doenças bucais, a periodontite, né? Periodontite. Ela está ligada aí a um mau cuidado, ou quais os outros fatores que podem causar a periodontite? Para falar de periodontite, eu preciso voltar um passo e falar sobre a gengivite. A gengivite, ela é o estado inicial, tá? Que antecede a periodontite. Basicamente, a pessoa ela se alimentou comumente e ela não fez ali a devida higienização. Existiu ali o primeiro sinal de inflamação, aquele primeiro sangramento, isso não foi tratado, consequentemente evoluiu para uma periodontite. A periodontite, ela é dividida em graus, né? Graus de perda, né, de agressão às estruturas de proteção e sustentação do dente. Eu trouxe aqui um modelo, isso, que é mais simples. Tá. Vamos falar do dente. O dente, ele é o conjunto formado pela coroa, né, e a raiz. Certo. Vamos separar em 3 partes. 1/3 do dente é o que a gente enxerga acima da gengiva. 2/3 está dentro, né, abaixo da gengiva, dentro do osso alveolar. Ou seja, quando o paciente ele tem um problema de gengivite, ele percebe aqui que a gengiva sangrou. E desce, né? Sangrou, isso. Ela primeiro tem ali esse sangramento. Aí vamos ao estágio mais avançado. Quando a gengiva retrai, que você percebe que ela desce, o paciente teve perda do osso. Se a gengiva é um periodonto de proteção, ela protege quem? O dente e o osso alveolar. Quando o osso ele retrai, o paciente tem perda óssea, essa gengiva acompanha. E aí que está o problema. Se você percebe que você tem retração gengival, é uma certeza que você está com periodontite, né? E que o seu osso que sustenta o dente, ele está sendo perdido, prejudicado. Até trazendo aí uma questão mais técnica, a bactéria que causa isso é Porphyromonas gingivalis. Essa bactéria é uma bactéria anaeróbia estrita, ou seja, ela tem condição de atuar sem a presença de oxigênio. Bactérias do complexo vermelho, ou seja, elas são muito potentes e elas fazem parte da nossa microbiota oral, ou seja, não tem como não ter essa bactéria. Porém, se nós dermos condição para ela se multiplicar e adentrando cada vez mais, a gente vai ter a consequência da perda óssea e assim o dente vai tendo a mobilidade. É por isso que tanta gente fala, doutor, mas eu não senti nada. Quando eu vi, meus dentes estavam moles. E aí eu te falo porque é uma doença dita, eu costumo dizer, é uma doença silenciosa. Basicamente, na fase aguda, a gente vai ter ali o edema, a dor, fase aguda. Tá. Só que, geralmente, na maior parte das vezes, ela já está numa fase crônica. A fase crônica, ela geralmente é assintomática, ou seja, está acontecendo há anos, essa pessoa ela percebe a retração, ela não sente dor, ela não busca atendimento, passa muito tempo sem ir ao profissional, ao dentista, e ela chega até mim já numa fase avançada. Infelizmente, a gente não consegue salvar esse dente porque ele perdeu a estrutura de sustentação, que é o osso que fica ao entorno do dente. Basicamente, uma explicação sobre isso. Mas ainda nessa linha, se pega esse diagnóstico no começo, ela tem o tratamento. Tem o tratamento. Não tem necessidade de repente, fazer a extração dos dentes. Existe um tratamento. Existe. E aí, engraçado, a gente volta no primeiro tema, que é a prevenção. É tudo que a gente acaba tendo que intervir hoje cirurgicamente e de forma corretiva, nós poderíamos ter atuado de forma preventiva lá atrás. E aí parece que é um tanto clichê, né? Falarmos, vá ao dentista de 6 em 6 meses. Né? De fato, vá, porque ali a gente vai ter condição de ter acesso a um diagnóstico precoce.
e com certeza vamos tratar. Que, inclusive, digo a vocês, busquem atendimento, me procurem. Eu estou aqui na cidade, sou morador da cidade, estou ali na Lucas, do lado ali do Esquina da Picanha. A gente está apto e de portas abertas para todos vocês que precisam aí buscar conhecimento, né, informação para resolver os problemas bucais, né? Principalmente você que é idoso, que tem aí uma prótese dentária que quer mudar esse cenário, né? O nosso implante, o produto implante, ele é revolucionário. Ele traz aí uma qualidade de vida extrema às pessoas. Mas, de forma geral, dá sim para a gente poder tratar antes que o paciente chegue à fase de implante, né? Sim. Uma coisa importante que nós falávamos antes até de começar aqui esse bate-papo é que não é normal só a gengiva sangrar. Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho a gengiva sensível, eu vou escovar, eu vou comer, alguma coisa sangra. Não é normal, né, doutor? Isso não. Já é Porque o doutor falava que nós temos uma proteção já natural, que não é para sangrar por qualquer coisa, né? Sim, eu costumo falar sempre para os meus pacientes, quando eles falam, doutor, eu achei que era normal minha gengiva sangrar. Aí eu faço a seguinte pergunta, a sua gengiva, ela não está isolada do seu corpo. Agora vamos entender o seu corpo sendo algo único. É normal uma parte do seu corpo sangrar? Quando a pessoa ela entende que a boca não é isolada, entende que a boca faz parte do corpo, tem aquele choque. Não, realmente, uma parte do meu corpo está sangrando. Às vezes de forma espontânea, às vezes quando eu passo ali o fio dental ou a escova, né? Então, realmente, olhar de uma forma ampla. A boca não é separada do nosso corpo, ela faz parte e que, inclusive, eu trago uma informação. Existem estudos, Miriam, que falam que se encontram bactérias do mesmo complexo da doença periodontal no cérebro de uma pessoa com Alzheimer. A pessoa que ela tende a desenvolver Alzheimer geralmente acima de 60 anos. Sim. E foi diagnosticado que pessoas que tiveram Alzheimer também tiveram periodontite crônica por muitos anos. Está associado. E aí vamos simplificar. A bactéria ela é da nossa boca, ela adentra ali a região ali de osso alveolar, ela continua adentrando, acessa então essa corrente sanguínea e ela se aloja no cérebro. Ou seja, ela é uma possível situação de influência para essa inflamação e progressão de doenças neurodegenerativas, que é o caso do Alzheimer. Então, a ciência, ela cada vez mais nos traz informações relevantes para que a gente entregue isso para o paciente. E é importante eu falar que, diferente do que as pessoas têm aí de consciência do que é uma consulta de uma avaliação odontológica, eu sempre falo para os pacientes, aqui nós vamos fazer uma entrevista. Isso lá na clínica. O paciente chega, ele no mesmo momento da avaliação, ele vai fazer ali o raio-x panorâmico. Eu já inicio a avaliação dentária desse paciente com o exame dele à minha disposição. Prévio a ele entrar na minha sala, eu já sei o que está acontecendo com esse paciente. E ali eu vou fazer as perguntas pertinentes para entender até que grau de consciência essa pessoa ela está, porque às vezes eu vou ir para um caminho que a pessoa de fato ela não está compreendendo. Então a gente vai alinhar essa expectativa ali e eu vou ensinar essa pessoa literalmente a fazer o básico. E é o que acontece. Pacientes com 50, 60 anos aprendendo a como passar da forma correta o fio dental. A informação ela é valiosa. Volta lá no feijão com arroz, lá no que você sempre o básico bem feito é o que resolve. Se as pessoas tomarem consciência disso, com certeza elas não vão ter problemas bucais. Essa é a nossa meta. Agora, só para fechar essa questão das doenças bucais, o paciente que é indicado fazer um tratamento periodontal, ele deve fazer uma manutenção, ou seja, esse problema que ele tem, ele é recorrente? Ou como funciona assim? Após o tratamento periodontal, a gente sugere ao paciente a forma como que ele precisa fazer a devida higienização. Não é igual para todos, logicamente a gente vai ter ali uma sensibilidade
do que indicar para cada paciente, mas sim, ele vai ser assistido e acompanhado, porque o principal objetivo é que esse paciente ele prolongue a vida dos seus dentes. Compreende? Sim. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre implantes, que é, né, o carro-chefe da clínica e que é o que o doutor entende bastante para poder passar. Hoje a gente sabe que está muito em alta a questão dos implantes dentários, né? E fica muito próximo ao natural, né? Hoje a gente tem muitos recursos tecnológicos, né, doutor? E a clínica ela faz esse tipo de trabalho muito bom. E eu queria que o doutor desse assim uma geral sobre quem precisa, qual é a questão da faixa etária, que também, né, a gente já abordou sobre isso, mas é bom reforçar. Bacana. Modéstia à parte, eu sou fã desse tratamento falando de implantes dentários. Porque pensa comigo, Miriam, aquela pessoa que lá na sua juventude, ela não teve a oportunidade de fazer um tratamento dentário e manter os seus dentes saudáveis. Igual falamos, ou ela não teve acesso à informação, ou foi por uma questão de uma condição financeira que não pôde, de fato, ali ter esse cuidado e atenção com o dente. A partir do momento que ela perde o dente, antigamente, existia-se as próteses móveis. Eu falo ponte móvel, dentadura, todos esses aparelhos, de fato, que eles são extremamente dificultosos para o paciente usar. O paciente precisa remover muitas vezes até para poder se alimentar, sendo que o objetivo seria usá-la. Ele tem ali a questão do desconforto, a dentadura ela cobre o céu da boca, ou seja, se a gente for citar aqui a dor que essa pessoa carrega usando esse tipo de prótese, quando a gente traz para o implante, Miriam, a gente muda esse cenário por completo. Imagina uma pessoa que usa uma dentadura por 20 anos. Há 20 anos ela tem o céu da boca tampado, ou seja, ela não sente mais o gosto dos alimentos como nós sentimos, tendo o céu da boca livre. Ela não consegue ter aquela percepção sobre quente e gelado, ou seja, fora o desconforto que machuca. Então, a vida dessa pessoa ela é adequada a uma realidade de uma prótese móvel. Ou seja, o implante, ele elimina isso. Você tem segurança, você Exatamente. Tem o dente fixo. Estou falando da prótese protocolo. Eu até trouxe uma prótese protocolo aqui. A prótese protocolo é o tratamento que eu considero mais revolucionário da odontologia. A gente consegue devolver todos os dentes superiores fixos através de uma prótese implanto suportada. É uma prótese fixa sobre implante. Tá? Então, esse é o tratamento que devolve a condição do paciente ter céu da boca livre, certo. Não precisar remover, que é basicamente o tratamento que mais procuram da gente, tá? Protocolos, fora os implantes individuais, né? Então, de forma geral, o implante eu sou fã dele. Traz de volta o sorriso, né? Autoestima, né? Aquela vontade, porque o sorriso é o cartão de visita da pessoa, né, doutor? Então, ter um sorriso bonito abre portas, inclusive, né? Agora, é só para mostrar de novo, pessoal, este parafuso, digamos assim, ele é o implante em si, que vai ser colocado naquele protocolo. Isso, o implante, propriamente dito, ele é um parafuso. Parafuso, né? Isso. Quando a gente faz um planejamento, eu ali montando um planejamento para o paciente, a gente vai ter todos os exames necessários para a gente ter ali precisão das medidas do osso desse paciente, né? E o implante ele é instalado no osso. Posteriormente a isso, vem a instalação da prótese, seja ela múltipla ou seja ela unitária ou em blocos, né? De 2, 3 dentes. Então, é um tratamento revolucionário e fixo. E aqui, doutor, também é importante falar que existe, você vai fazer o implante, mas você tem que fazer a manutenção os cuidados, né? Para que você não tenha mais doenças periodontais, no caso, como chama? Quando a gente vai para a linha de problemas que o paciente pode ter com implantes, ainda é algo muito
muito pequeno, né? Mas se o paciente ele não faz ali o devido cuidado, ele pode desenvolver uma periimplantite, né? Que é uma condição semelhante à periodontite, né? Mas confesso para você que, de forma geral, é raro. Nossos pacientes, eles são, de forma religiosa, acompanham e fazem aí as suas manutenções. Pensa comigo, é uma nova oportunidade de você ter os seus dentes fixos. Com certeza, você vai se aplicar ao cuidado necessário. Então, assim, o paciente, ele de 6 meses, 8 meses, ele está na clínica e aí a gente senta, faz o raio-x, conversa, basicamente os pacientes viram amigos da gente, né? Eu gosto de falar também, Miriam, que lá na clínica, lá na Boutique Dental Implantes, nós somos uma equipe multidisciplinar. Cada um atua de uma área específica, né? Eu tenho o privilégio de poder trabalhar com a minha esposa, que ela cuida com muita maestria da parte cirúrgica. Então, todo paciente que vai fazer ali qualquer procedimento cirúrgico, seja da extração, o implante, o enxerto, o protocolo zigomático, vai passar com a minha esposa. Ou seja, diariamente eu carrego para minha casa os casos e o que a gente está fazendo com os pacientes. Então, é muito prazeroso a gente cuidar das pessoas, né? Eu moro aqui em Atibaia, então eu encontro os pacientes, às vezes no mercado, às vezes em algum lugar que a gente esteja, vivo aqui na cidade. Então, é muito gratificante poder entregar tudo que eu venho buscando ao longo desses anos para as pessoas daqui. Inclusive, a gente recebe muita gente de fora também. Todas as cidades aqui do entorno de Atibaia nos procuram, né? Somos aí uma referência aí aqui na cidade. São muitos anos. Queria te perguntar, assim, todo mundo em cada segmento tem um fato curioso, engraçado, ou que chamou atenção, ou que ficou marcado. O doutor tem algum fato que ficou marcado, assim, que pode falar pra gente? Tenho. É o caso do paciente Fábio. Ele veio me procurar, acho que foi em 2024, logo após um ano que ele tinha sofrido um acidente. Ele é caminhoneiro. O Fábio ele chegou a precisar amputar a perna e ele chegou na clínica ainda enfaixado, ainda sem a prótese, em fase de reabilitação, com fisioterapia. E aí ele contratou o protocolo, né? E aí eu parei em casa e falei assim, nossa, mas o tamanho da força de vontade do Fábio em realizar o sonho dele de ter os dentes fixos. Porque ele me falou, é meu sonho ter os dentes fixos. E assim, independente do que ele tinha acabado de passar, eu penso assim, qualquer pessoa estaria assim, extremamente focada em resolver isso, não lembraria da questão dentária. Então, a gente pensa que o paciente ele não tem o desejo muitas vezes, porque passa muito tempo sem procurar o atendimento, mas de fato essa situação me marcou. A força de vontade dele em resolver e ter acesso ao sonho dele, que era os dentes, que já era um planejamento previsto, e mesmo com a situação do acidente, ele não perdeu o time, ele só teve que atrasar um pouco, né? Mas de fato ele nos procurou e assim, o caso dele ficou sensacional, ficou muito bonito, bacana. Toda a família acompanhou, são diversas consultas, a gente é muito interativo com a família do paciente, né? Muitos filhos que trazem os pais, né? É muito familiar o ambiente ali da Boutique Dental Implantes. E pensando em tudo isso que nós abordamos, tem aquela pessoa que ainda vai falar, é fácil falar, mas é caro. É fácil falar, mas eu tenho medo. Eu vou sentir dor. É muito complicado, vai arrancar todos os meus dentes quando necessário. Mas não é bem assim, né, doutor? Numa visão geral, o que no caso, falando da sua clínica, como que trata esse assunto mais delicado, que é o assunto financeiro, que muita gente, muitas vezes, não tem condição? Essa é uma dor, né, de todo mundo que precisa de fato aí dar esse passo. Então eu vou dizer da seguinte forma: nós da Boutique Dental Implantes trabalhamos numa linha de raciocínio onde de fato todas as pessoas podem fazer o tratamento. Então, quando eu falo todas as pessoas, a gente já tem ali toda uma forma de
entregar para esse paciente os caminhos que ele pode, de fato, seguir até conquistar o sorriso de desejo. Facilitamos os tratamentos, né? Fazemos aí parcelamentos de cartão de crédito e boleto bancário, ou seja, a pessoa ela pode se organizar, se planejar e passo a passo ela vai conquistar esse sorriso. O que eu mais vejo são pacientes que falam, doutor, quando eu pensei em vir aqui, eu vim de teimosa, porque eu achei que eu não poderia fazer o tratamento. As pessoas têm esse estigma da relação, quanto eu vou investir. Mas, de fato, a gente sempre tem ali a melhor maneira para o paciente conseguir fazer o tratamento. Outro ponto é sobre medos e dores e traumas. É muito comum, né, o paciente que ele precisa fazer o tratamento dentário, ele associar o medo. Só que é o seguinte, Mira, hoje, com tanta tecnologia, a gente consegue evoluir com o caso de uma forma extremamente confortável. É muito comum os pacientes saírem ali do procedimento cirúrgico e voltarem no dia seguinte para dar continuidade à prótese dentária com aquele já início de sorriso, falando, doutor, mas eu não estou sentindo nada, nem parece que eu fiz cirurgia. De fato, é toda uma construção. E a gente volta na questão da importância de um bom planejamento, né? Fazemos aí toda uma estratégia que antecede aí a cirurgia do paciente. E sem contar que um sorriso bonito muda a forma como você se vê, né? Te dá uma autoestima, que isso é muito importante, você ter segurança na hora de falar, na hora de sorrir. E isso tudo a gente já viu aqui nessa abordagem. Eu achei ótimo e eu tenho certeza que você que ficou até agora com a gente pôde tirar assim, esclarecer algum fato, se empolgar, olhar no espelho e falar, deixa eu ver como é que tá meu sorriso, eu vou mudar isso, eu vou mudar minha realidade. Então essa é uma dica que a gente está trazendo aqui, uma informação muito relevante, muito bacana, e eu espero que você tenha gostado. E se isso foi importante, se fez sentido para você, compartilha com seu amigo, com alguém da sua família, mostra para essa pessoa tudo que o doutor falou e de repente pode mudar a vida de uma pessoa. Doutor, tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Eu vou dar um recado para o pessoal que está assistindo a nós aqui. 2026 acabou de iniciar e eu desejo para que você passe esse ano da melhor maneira, que você resolva de uma vez por todas essa sua situação. Você que usa uma prótese móvel, você que usa uma dentadura, você que sente desconforto e que quer melhorar o seu sorriso, voltar a comer com qualidade, voltar a ter uma vida digna, né? Porque a autoestima acaba sendo extremamente atingida. Me procure, agende uma avaliação, faça questão de me procurar para a gente poder sentar, conversar, e eu vou te apresentar diversos caminhos. Eu tenho certeza que um dos caminhos que eu vou te apresentar vai ser o caminho para a resolução do seu problema. E eu falo assim, Miriam, para o paciente na avaliação, sou eu de um lado, você do outro, mas no final somos nós dois contra o problema. Então é por isso que a gente tem aí muitos casos de sucesso, porque nós compramos a causa do paciente. Ao contrário, nós compramos a causa do paciente. É isso mesmo. Sem contar o lugar que é lindo, maravilhoso, né? Então você se sente muito acolhido. Tomar um cafezinho com a gente, Tomar um cafezinho. Bom, é isso, gente. Doutor, muito obrigado pela sua participação, por esse assunto tão bacana e importante de saúde bucal. Eu espero realmente que você tenha gostado. A propósito, gostaria de agradecer imensamente o carinho e de ter ficado conosco até o final. Não percam os próximos episódios, sempre com temas muito interessantes. Um beijo e até lá.